Jeremias 17, capítulo 17, versículo 1. O pecado de Judá está escrito com ponteiro de ferro e com diamante pontiagudo, gravado na tábua do seu coração e nas pontas dos seus altares. Senhor, fala conosco essa noite, Senhor, no profundo do nosso coração. Trata conosco questões que precisam ser tratadas já há muito tempo, Senhor. E que o Senhor fala que chegou a hora dessas coisas virem à tona e ser colocado o remédio adequado, Pai. Que é a Sua palavra, que é o Seu Espírito. Para que nós, como Teus filhos e Teu corpo, possamos experimentar cura da Tua parte, Pai. Em nome de Jesus. Fala conosco essa noite, no Teu nome, Pai. Amém. Amados, se a gente pegarmos esse versículo aqui, a gente vai identificar uma coisa muito interessante, ó. Ele está dizendo que o nosso coração é uma tábua onde os atos, tanto os nossos atos, quanto os atos das pessoas com quem convivemos, de certa forma, acaba ficando gravado no nosso coração. Traduzindo esse versículo, ó, o nosso coração é uma tábua onde os nossos atos, bons e ruins, e os atos dos outros, também bons e ruins, ficam gravados dentro de nós, como se fossem pregos, grampos. E quando eu falo grampo, eu não falo aquele grampo de cabelo, não. Falo aquele grampo de... Geralmente, quando a gente vai fazer um trabalho, né? Aí tem aquela pistola de botar grampo. Não sei se vocês já viram, que vocês colocam, apertam e puf, aí sai aquele grampo na pressão. Ou um grampeador, que tem aquele grampo assim, né? Em forma de, tipo baliza de futebol. Um prego, um grampo desse. O nosso coração, nosso interior, nós, cada um de nós aqui, somos como se fosse essa tábua, onde estão sendo pregados pregos, grampos, tanto das coisas que nós fazemos, quanto das coisas que as pessoas que estão perto da gente faz com a gente. Como é que surgiu essa reflexão? Inclusive o título que eu até dei a essa reflexão é bem interessante. Eu resolvi arrumar o painel. Cara, você não está falando nada com nada, não estou entendendo nada com nada. Mas eu estive aqui ontem nesse local para poder arrumar o painel, que vai ficar entre aqueles ventiladores ali. Painel é aquele quadro, né? Onde que tem uma cortiça por baixo, a gente coloca os avisos. A gente já tem a madeira ali, já está tudo certinho, e eu vim colar esse painel. Para minha surpresa, irmão, eu mesmo tinha serrado já um tempo atrás. Para minha surpresa, as madeiras já foi utilizada em outras situações, então ela estava cheia de prego, de grampo. Porque esse salão aqui era um salão de festa. Vocês sabem que era um salão de festa, né? Então já teve muita festa, muito culto aqui dentro, muitos eventos aqui dentro. E cada evento as pessoas pregavam algo, né? Um cartaz e utilizavam essa madeira. Na hora você tira o pano, quando acaba o evento, você tira o cartaz, mas o prego fica ali. Ou o grampo fica ali. E para a gente poder utilizar ali, eu precisava tirar isso. E na medida que eu fui tirando esses pregos, quando eu fui, irmão, deu um trabalho terrível, terrível. Na medida que eu fui tirando, foi surgindo, veio à mente, sabe, cada etapa desse processo de tirar os pregos para poder colocar ali o painel, me veio um ensinamento da parte do Senhor. E é isso que eu queria dividir com os irmãos. E aí eu falei, meu Deus, isso aqui se assemelha muito à nossa vida, se assemelha muito à vida de cada um de nós aqui, o nosso interior, a forma como nós somos no nosso interior. É como se nós fôssemos algo, sabe? Eu sempre falo, nós somos uma caixa, né? Que as pessoas vão depositando algo, nós mesmos vamos depositando algo ali, e esse algo que vai sendo depositado, tanto por quem está ao nosso redor, como por nós mesmos, vai modificando aquilo que nós somos. Primeira lição que eu aprendi com o painel. Primeiro eu queria que nós gravássemos isso. Nós somos por dentro, como se fosse uma tábua, como se fosse a madeira desse painel. Primeira lição, amados. Tinha pregos, uns grossos, uns mais finos. Tinha grampos, também uns grampos bem. Aqueles que entram com pistola, e tinha outros que entram com grampeador mesmo. E quanto mais potente era o grampo, mais fundo ele ia. Na madeira, mais fundo ele ia. Irmão,
Quanto mais fundo ele ia, mais difícil era de tirar. O que eu fazia? Eu pegava a chave de fenda e forçava para ele levantar. Quando ele levantava uma ponta, eu vinha com o alicate e puxava. Só que quando eu puxava, geralmente quebrava. A maior parte saía e a parte pequenininha ficava dentro da madeira. Levantava, puxava, a maioria das vezes quebrava, ficava aquele pedacinho ali. Aí você passa o dedo, às vezes se você passa rápido demais, até fura o dedo, porque aquele pedacinho ficou ali. Irmãos, a primeira lição espiritual que a gente pode tirar desse pequeno exemplo, pregos, grampos grossos, grampos finos, são as diversas situações que nós passamos, os diversos acontecimentos que nós experimentamos e que vai sendo gravado dentro da gente. Alguns, eu vou focar aqui nos acontecimentos ruins, tá? Mas podem ser bons também, vou focar nos ruins. Alguns podem ir fundo demais na gente, podem deixar, sabe, coisas registradas dentro de nós, sabe, com uma pressão muito grande. Hebreus capítulo 12, versículo 15 diz assim: atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura, que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Eu comparei então esse grampo que vai fundo, e que você tem que tirar com muita força, e quando você puxa ele quebra e fica um pedacinho. É uma situação muito negativa que a gente experimentou. Sabe, ou o pecado que a gente cometeu e deixou uma marca dentro da gente, ou algo que alguém fez com a gente, ou uma palavra que alguém projetou sobre nós de desprezo, ou às vezes uma palavra de desencorajamento, ou às vezes uma traição, ou às vezes uma mentira, ou às vezes um abandono, ou às vezes uma traição. Irmão, qualquer coisa que a gente experimente da nossa própria parte, da parte das pessoas que estão ao nosso lado, podem ser como esse prego que vai fundo e deixa uma marca profunda, deixa ficar arraigado dentro da gente, e é difícil da gente se libertar daquilo. Mas quando chega um trabalho de Deus para tirar isso de dentro de nós, a maior parte sai, mas fica sempre um pedacinho. A gente acha que já foi tratado no todo, já consegui me livrar do todo, mas fica sempre um pedacinho. E esse pedacinho, irmãos, se a gente não tomar cuidado, se a gente, às vezes quando a gente está desapercebido, passa o dedo, ele machuca ainda. Esse pedacinho eu estou comparando a uma raiz de amargura. E Hebreus nos orienta, irmãos, a ser tirado de nós toda a raiz de amargura. Porque essa raiz de amargura, ainda que tenha, sabe, ficado um pedacinho, esse pedacinho, como uma raiz mesmo, que fica fincada ali na terra, ela pode crescer, ela pode voltar a causar dano. Se você passa o dedo na madeira desapercebido, você olha e não tem grampo nenhum, você passa. E é o que aconteceu comigo, ao passar o dedo eu machucava, eu furava o dedo, estou com o dedo aqui todo cortado. Eu cortei tanto meu dedo que a digital do meu celular não lê mais. Eu tenho que digitar a senha. Irmãos, não tenha nenhuma raiz de amargura, porque ela pode brotar, ela pode voltar, ela pode dar frutos. E dando frutos, ela pode perturbar a gente que recebeu e pode também perturbar a outros. Por meio dessa raiz de amargura, outros sejam contaminados. Qualquer que seja a situação que você passou, que eu passei, que tenha deixado uma marca profunda dentro de nós, o Senhor está limpando. E o Senhor tirou, sabe, talvez o grosso, mas ainda fica uma pequena parte, essa raiz que precisa sair. Essa é a primeira lição, amados. Não pode ficar em nós nenhuma raiz de amargura. Segundo, havia grampos fininhos, irmão, tão fininhos, que ele nem entrava totalmente na madeira. Ele meio que amassava, ele só gravava, ele só marcava as pontinhas assim e ficava amassadinho. Aí alguém vinha para botar outro, botava por cima dele mesmo. Então ficava um bolinho de grampinhos amassadinhos assim, fáceis de tirar, irmãos. Eu botava ali o coisa e fazia assim, puf, eles saíam rapidinho. E eles representando, eu fiquei pensando, bom, diferentemente daquele grampo forte, de ferro duro, esses são fáceis de tirar. Mas ainda assim, mesmo sendo fáceis de tirar, eles deixavam marcas na madeira.
Tanto o que foi intenso, quanto esse que era fácil de tirar, deixava a marca. A madeira está toda marcada, toda furada. Ele deixa marcas. E pode representar situações leves que nós passamos, sabe? De um impacto negativo, mas não tão negativo quanto esse que veio com força. Uma situação leve. Mas que ainda assim, irmãos, mesmo leve, mesmo quando essa situação é tirada de nós, a marca fica ali, o furo fica ali. E ele representa que nós já sofremos por algo que alguém nos fez. E eu comparo isso, irmãos, Salmo 32, versículo 1. A palavra fala: como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Irmão, não é só a transgressão, não é só o ato que foi feito, que gerou esse pequeno grampo em você, quando esse ato é perdoado, mas quando o pecado é apagado, quando essa marca é tirada por toda. Quão feliz é essa pessoa? Pessoa que consegue, da parte do Senhor, ser livre do impacto desses grampos, ser livre do impacto dessas atitudes negativas que as pessoas têm com a gente, ou que a gente mesmo tem conosco mesmo. Às vezes a gente comete um pecado leve, às vezes a gente comete um pecado mais sujo. Irmãos, isso vão marcando, isso vão deixando impactos dentro de nós, impressões dentro de nós. E o Senhor quer nos limpar por completo. Então, quão feliz é aquele que tem as suas transgressões, os seus atos perdoados, mas não para por aí, e os seus pecados apagados, ou seja, não tem lembrança, não tem nenhum impacto que sobre, nenhum impacto negativo que sobre possa perturbar a nossa mente ainda. Quão feliz é essa pessoa que consegue se livrar, que foi tratado pelo Senhor de uma forma tão intensa, sabe, que as atitudes negativas que ela própria fez e que as pessoas ao seu redor fizeram contra ela, o limparam. Não para por aí, irmãos. Tinha situações em que na madeira tinha um grampo firme e tinha um outro firme pra caramba também, um do ladinho do outro. Aí quando eu tentava tirar um, como eu estava tão próximo, eu vou tirar logo os dois. Às vezes tinha até 3. Vou tirar logo os 3. Irmão, não conseguia, ficava ali e não conseguia. Porque os 3 são muito fortes ali, 3 grampos, sabe? Porque cansa, irmão. Acho que não cansa, não. Eu comecei com o maior ânimo, tirando. Daqui a pouco eu olhei pro relógio, pensei, era meio-dia e pouco. Daqui a pouco eu olhei pro relógio, 1 hora. Eu ficou 2 horas, eu falei, cara, isso não acaba. Então você vai querendo acabar. E aí eu me veio isso à mente, falei, não adianta. Não adianta eu querer tirar 2 grampos ao mesmo tempo, 3 grampos ao mesmo tempo. Porque basta, a palavra mesmo fala, basta cada dia o seu mal. Então, não adianta eu querer tratar minha vida como um todo de uma única vez. Aí eu fui àquela reunião, sabe, lá naquela igreja, o irmão liberou uma palavra e veio e me tratou e eu estou sem problema agora e eu estou, sabe, não adianta, não é assim. É uma coisa de cada vez. E o Senhor vai trabalhando uma área de cada vez. Então ele tira primeiro um prego, depois ele tira o outro, depois ele tira o outro. Não adianta a gente querer agir e resolver o nosso problema de uma vez por todas, porque é um processo que nós estamos vivendo. Em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, a palavra fala: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Olha o versículo 2, amados. Há tempo para nascer e há tempo para morrer. Há tempo de plantar e é tempo de se arrancar o que plantou. Então pode ser que nós tenhamos passado por um tempo em que foi plantado em nós aquilo para o qual não vem da parte do Senhor, que colocaram dentro de nós
coisas que não contribuem para a edificação da parte do Senhor. Pode ser que tenhamos passado por esse tempo. Pode ser que desde que nós nascemos, desde a nossa infância, atitudes que tomaram conosco, que não condizia com o procedimento correto da parte do Senhor. Isso foi gravado dentro da gente, isso foi impactado, isso vai nos moldando, isso vai moldando a forma como a gente vê o mundo. Pode ser que tenha sido o tempo da gente viver essas coisas. Pode ser que tenha sido ontem, mês passado. Pode ser que tenha sido daqui a 2 anos atrás, em que alguém fez algo que nos machucou e que nos marcou. Sabe, e agora o nosso olhar não é mais puro, não é mais simples, porque a gente simplesmente está afetado por esse grampo que está preso dentro de nós. Mas se nós passamos por esse tempo em que foi plantado em nós, o Senhor completa e diz: há tempo de plantar. E há tempo de se arrancar o que plantou. É claro que ele está falando da plantação natural. Quando você planta, o alimento cresce e você ceifa. Mas eu estou querendo trazer aqui para um aspecto mais espiritual. Não adianta eu querer arrancar tudo ao mesmo tempo. Sabe, eu preciso respeitar. Mas eu queria dizer o seguinte, que se por acaso na sua vida, na vida de cada um dos irmãos aqui, como na minha vida, experimentamos o tempo em que fomos marcados de forma negativa pelas pessoas que nos cercam, por nós mesmos. Por nós mesmos. A gente mesmo peca, a gente marca a gente. Eu queria dizer que o Senhor fala que chegou o tempo de se arrancar o que de errado foi plantado dentro de você. Chegou esse tempo. Se isso que você fez, ou que fizeram com você, talvez você tenha sido vítima, te marcou tanto, fica remoendo seus pensamentos, modificando seu olhar, tirando sua paz. Chegou o tempo disso ser arrancado. Chegou o tempo desses pregos, por mais profundo que estejam, ou por mais superficiais que sejam, deles serem arrancados. E todas as marcas que ficaram dentro de você, como aquelas marcas que ficaram na madeira ali do painel, chega a hora de passar a lixa, de vir colocando uma massa própria para a madeira, cobrindo esses furos. Depois você pinta e a madeira fica novinha. Chegou a hora do Senhor vir completando, vir tratando do seu interior, vir tratando do nosso interior, sabe? E tirando todo o acúmulo de maldade que os nossos atos geraram, ou que os atos das pessoas ao nosso redor geraram dentro de nós. E que isso tem nos modificado, isso tem tirado a nossa paz. O Senhor quer tratar o nosso interior. E o Senhor está falando: filho, fica tranquilo, não se desespere. Chegou o momento de ser arrancado o que foi plantado. Interessante que o texto fala: chegou o tempo de plantar e o tempo de arrancar, né, numa atitude brusca mesmo. Não fala só assim o tempo de colher, o tempo de arrancar. A gente sabe que é um sentido de colher, mas o sentido que eu queria utilizar era esse mesmo: arrancar, ser arrancado. E algo que nós não podemos fazer. É algo que vem da parte do Senhor. E aí, como vem da parte do Senhor, um outro elemento do meu trabalho ali me chamou a atenção. Irmãos, eram instrumentos diferentes que eu utilizava, já falei, né? Para tirar o prego, ou o grampo, eu utilizava uma chave de fenda. Na verdade, existe uma chave própria para isso, né? Que é o suspensor de grampo. Conforme você vai colocando ele assim, ele já vai abrindo as perninhas do grampo. Mas eu não tinha esse instrumento. Então eu utilizei uma chave de fenda e deu muito certo. E aí, eu com esse instrumento, eu levantava, ia lá, né, catucava ali, eu levantava. Quando ele ficava saliente, eu vinha com o alicate e extraía. A chave de fenda no alicate. Aí depois ficava algum sobressalente assim, eu vinha com o martelo, dava uma batidinha assim para baixar. 3 instrumentos, irmãos. Poderia depois ser utilizado muito mais a lixa, né?
Isso significa o trabalho do Senhor dentro de nós. O trabalho do Senhor, sabe, não é um trabalho sem planejamento, não. É um trabalho com planejamento, utilizando ferramentas certas no momento certo. Por exemplo, para abrir os nossos olhos e fazer com que a gente veja aquilo que está dentro da gente, porque às vezes a gente nem sabe. Talvez a psicologia, a psicoterapia ajudem, né, a gente a olhar mais para dentro da gente e perceber quem somos. Mas a palavra também. Sabe, o Espírito Santo, ele vai fundo, ele conhece as profundezas de Deus e as nossas profundezas também. E ele vai fundo dentro de nós e ele mostra para nós aquilo que está preso dentro da gente e que atrapalha o nosso caminhar, atrapalha a nossa vida. Então o Espírito mostra, o Espírito é como se fosse essa chave de fenda que vai ali na madeira levantando, sabe, esse prego para que ele fique sobressalente, ou seja, trazendo ao seu olhar, olha o que está dentro de você e não está contribuindo para o seu bem. É o Espírito está dentro de você te mostrando, sabe, fazendo esse trabalho, levantando, trazendo à tona, às vezes uma situação de anos, às vezes uma situação do hoje, mas está vindo à tona. E se está vindo à tona, é porque o Espírito está o quê? Mostrando. Ele está fazendo esse trabalho da ferramenta, da chave de fenda. Agora vem um alicate espiritual para arrancar. Eu destaquei aqui 3 elementos, irmãos, do Senhor arrancando, que podem simbolizar esse alicate da parte do Senhor. Sabe, a chave de fenda é o Espírito Santo. A chave de fenda que vai fundo, né? Vai lá dentro da gente, ó, e traz à tona, olha, o que estava te perturbando aqui. Ó, que você nem sabia, mas já está aí há anos dentro de você guardadinho, tá? Aí, ó, trouxe à tona. Agora trouxe à tona, vem um alicate espiritual da parte do Senhor para arrancar esse mal. Eu destaquei 3 aspectos simples do nosso dia a dia que podem representar esse alicate. Primeiro, irmãos, olha o que diz Efésios capítulo 5, versículo 25 e 27. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Mas não é isso que eu quero destacar o 26. Para que a santificasse. Cristo se entregou pela igreja para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Então a primeira ação, irmão, é o lavar da palavra de Deus. Aquilo que Ele faz, Cristo se entregou por nós como igreja, sabe? Para nos lavar e apresentar nós a Ele mesmo, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante. Ou seja, a palavra vai nos lavar e vai arrancar todas essas impurezas que o Espírito mostrou aqui, ó. A palavra vem lavando e vem tirando tudo isso. Irmão, a palavra nos limpa. A palavra nos edifica. Você precisa ter uma experiência com a palavra de Deus dentro dessa perspectiva. Não é só ler para ter conhecimento, eu preciso ler para saber. Ah, eu preciso ler a Bíblia para saber. Se você quiser ler a Bíblia para saber, não faça isso. Vai ler gibi, que é melhor. Mas se você quiser ler a Bíblia para tratar da tua vida, para você ser edificado como casa de Deus, como filho de Deus, nada vai poder suprir isso, a não ser a palavra do Senhor. Então, antes de ler, você precisa fechar os seus olhos e falar: Senhor, fala comigo. Senhor, trata do meu interior. Senhor, todas essas mazelas que foram feitas, que me moldaram, que me machucam, que me atrapalham, que eu mesmo cometi, todos esses pecados, pela Tua palavra, pelo lavar da palavra, me limpa, Senhor. Segundo aspecto, irmãos, que representa esse alicate de Deus tirando. E é interessante, irmãos, a palavra do Senhor precisa ser assim, tá? Precisa ser. Por isso que é importante a gente estar meditando na palavra todos os dias, irmãos. Isso que é importante. Estar meditando todos os dias, porque ela vai tratando, cada dia uma área da nossa vida, o Senhor vai falando conosco. Tá bom? Ainda que seja no celular, lê, ora ali. Irmão, você precisa ter comunhão com a palavra. Se não tiver, você vai desperdiçar um alicate poderoso para resolver
as mazelas e as dores, o sofrimento do nosso interior. Segundo, olha o que pode parecer. Jó, capítulo 42, versículo 10. Jó, irmão, com aquela situação toda que ele passou, aquele sofrimento todo passou. Quem aqui não conhece a história de Jó? Quem aqui não conhece? Alex, não sei de quem você está falando quando você fala de Jó. Não sei. Todos nós conhecemos, né? Jó, aquele homem que sofreu, aquelas coisas todas, né? Passou por aquele sofrimento. Os filhos morreram, a fazenda desabou. Aconteceu de tudo na vida de Jó. Irmãos, e depois dele ter passado por aquilo tudo, os filhos morreram, a mulher, sabe, amaldiçoou ele doente, cheio de doença, perdeu os bens, perdeu tudo. No finalzinho dessa experiência, quando fala no capítulo 42, versículo 10, Jó estava orando pelos seus amigos quando Deus mudou a sorte de Jó. Irmãos, ele estava orando pelos seus amigos quando Deus mudou a sorte dele. Qual é o segundo aspecto que eu queria destacar aqui, como esse alicate espiritual, que pode arrancar essas situações que estão no nosso interior da parte de Deus? Primeiro é a palavra, o segundo qual é? Acabei de mencionar aqui. Primeira palavra, o segundo... Irmãos, Jó... A oração, irmãos. A oração. Não, acredite. A oração tem efeito imediato. Tem. Acredite. Experimente isso da parte do seu Senhor. Muitas das vezes pode ser que a resposta do Senhor não venha nos agradar ali de cara. É sempre para o nosso bem. Mas pode ser que não agrade de imediato. Mas tem resposta da parte do Senhor. Então Jó, com aquela situação toda, com aquela opressão toda, quando ele fecha os seus olhos e está orando pelos seus amigos, o Senhor muda a sorte dele. Toda aquela opressão, todos aqueles pregos que tinham sido levantados, que vieram à tona dentro dele, que nós já até mencionamos aqui numa outra ministração, tudo aquilo que veio à tona dentro de Jó, o Senhor livrou quando Jó estava orando. Irmãos, nós precisamos orar. Orar porque eu preciso orar, porque... Não, não é isso não. Porque Deus quer. Não, Deus não quer não. É você que precisa ter comunhão com Ele. É você que precisa. Somos nós quem precisamos. Somos nós quem precisamos. Lembra da história do peixinho lá no oceano? Irmãos, quem precisa do oceano é o peixe. Se você tira o peixe do oceano, ele morre sufocado. Não é o oceano que precisa do peixe. É o peixe que precisa do oceano. Não é Deus que precisa da nossa oração. Somos nós que precisamos orar. Porque quando nós oramos, é como se nós voltássemos para o oceano, que se chama Deus. E todos os sufocos, toda a falta de ar, todos os problemas, toda a opressão é arrancado da nossa vida pelo simples agir de Deus, pela simples resposta do Senhor para nós. E a oração representa esse alicate espiritual que pode arrancar. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Creia nisso, irmãos. Creia. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra que está dizendo. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Terceiro aspecto que eu queria destacar como alicate espiritual para arrancar as mazelas. O primeiro elemento do alicate espiritual de Deus para arrancar essas mazelas do nosso interior é ter experiência com irmãos? Com a palavra. O segundo é ter uma vida de oração. O terceiro, irmãos, Josué capítulo 6, versículo 20. O povo estava querendo tomar uma cidade que estava cheio de muralhas altíssimas, intransponíveis. Que cidade era essa, irmãos? Jericó. Muralhas intransponíveis, ninguém conseguia vencer as muralhas de Jericó.
Irmãos, estava ali, ó, há anos aquelas muralhas. Ninguém conseguia vencer. Ninguém conseguia derrubar. O pessoal de Jericó ficava tranquilinho lá dentro quando vinha um exército inimigo, porque ninguém nunca tinha conseguido ultrapassar aquelas muralhas. Então eles ficavam tranquilinhos. Aí veio o povo de Israel. Olhou aquelas muralhas ali fixa. Qual foi a ordem do Senhor? Josué 6, versículo 20. Primeiro eles deram 7 voltinhas em 7 dias, né? E depois Josué mandou o povo. Gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Tendo ouvido o povo o sonido das trombetas, e levantando grande grito, ruíram as muralhas, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. Irmãos, eu chamo esse gritar e o tocar das trombetas, é mais ou menos o que os irmãos fizeram aqui na Gabriel gritou, né? E tocou trombeta ao mesmo tempo, junto com Pedro. Irmãos, é a adoração. A adoração. Mas a adoração não é cantar musiquinha porque eu sei a letra. Não. A adoração é você fechar os seus olhos e se conectar com aquela letra. E você vai se conectando com aquilo que está falando. E o Espírito vai te levando para uma dimensão que você nem conhecia. E ali, irmão, surge um sentimento que, sabe, que ultrapassa a letra, a música, o lugar. E você é arrebatado. E as barreiras, as muralhas de Jericó, elas caem. Quando a gente entra nesse espírito de adoração, irmãos. É como se a adoração fosse mais um aspecto do alicate de Deus para arrancar essas mazelas do nosso interior. Então o Espírito Santo, ele é a chave de fenda que vai fundo e mostra depois a experiência com a palavra, a oração e a adoração verdadeira. Arranca isso de dentro de nós. E arranca mesmo, irmão. Quem nunca estava pesado, sabe? Cheio de problema, com a mente pesadaça. Daqui a pouco começou a cantar um louvor e sabe, daqui a pouco acabou aquele louvor, você se sente mais leve. Ela não é verdade, irmãos. É como se aquele louvor tivesse, sabe, limpado o teu interior. Ou então, às vezes, um versículo, você lembrou de um versículo, você proferiu aquele versículo e de repente te trouxe mais esperança, seus olhos se abriram. É assim que acontece, irmãos. E a oração também, às vezes a gente está numa situação, a gente ora, às vezes numa esfera de pecado, a gente ora e rapidamente o Senhor nos troca, sabe? Irmãos, essas coisas acontecem, creia nisso, irmãos. Isso aqui não é uma mensagem de domingo de noite, porque vocês precisavam vir, a gente precisava ter uma mensagem, não é isso não, irmãos. Não é isso não. Isso aqui é um encontro dos santos, dos filhos de Deus. E quando os filhos de Deus se reúnem, sabe? O Senhor ministra a vida dele no interior de cada um. Não é o que ele falou, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Irmãos, então o que a gente tem falado aqui é troca de experiências. Cinco, 6, 7. Não, são 7 lições, já falamos 4. Para terminar agora, irmão, 5º. Quando eu acabei de limpar as 2 maiores madeiras, pô, vi elas limpinhas assim, uma beleza. Quando eu olhei, a pequenininha estava, cara, mas cheia de grampo. Irmão, tem mais essas. Ou seja, tinha madeira limpa e tinha madeira suja. Tinha madeira já sem prego nenhum e tinha outra cheia de prego ainda. Irmão, essas 2 madeiras, umas limpas, outras sujas, representam a vida da igreja, representa nós aqui agora. Quanto uns de nós aqui com o interior já todo trabalhado, né? Por exemplo, os irmãos com o interior já todo trabalhado, com todos esses grampos malignos já arrancados no nome do Senhor. Sabe, com a vida já planada, já solidificada no Espírito. Aí eu chego aqui cheio de grampo ainda, todo áspero, arranhando todo mundo. Quando chega perto de mim já ganha uma arranhada. Mas é assim, irmãos. A igreja é o lugar disso. Não vai ser diferente. Eu estou procurando igreja de irmãos limpinhos. Não vai ter, porque aqui é o lugar onde o Senhor vai trazer à tona todos os problemas para poder limpar. O interessante não é que é lugar de gente cheia de... Então vou para lá. Não. Com o interior todo sujo. Não é isso.
É com o interior sujo. Mas engatou, irmão, entrou no processo de trabalho do Senhor. Agora já era. O Senhor vai agora dia a dia tirando esses pregos. Então, às vezes, irmãos, sabe? Por isso que às vezes a gente fala com o irmão machuca, né? O irmão às vezes é áspero. Ou às vezes o irmão libera uma palavra fora do espírito. Poxa, mas aquele irmão tão espiritual. Provérbios, capítulo 27, versículo 17, diz assim: como ferro que afia outro ferro, assim um amigo, um irmão afia o outro. Ferro afiando outro ferro, irmão, sai faísca. Tá vendo? Pega um ferro para afiar o outro, sai logo faísca. Dois ferros pontiagudos, bate, sai logo faísca. Mas depois de tanto eles ficarem se arrastando ali, os dois ficam como? Lisinhos, amoladinhos. Eis a igreja. Eis a igreja. Eu sou ferro e vocês são ferro. E a gente está se afiando. Como? Sendo trabalhado pelo Senhor. Então quer dizer que agora eu quero nem saber. Então, irmão, vou sair dando patada em todo mundo. Não é isso, irmãos. Estou dizendo que isso pode acontecer. Aliás, isso vai acontecer. Que o Senhor é livre, que não seja você, nem para receber e nem para dar a agressão. Mas pode acontecer. Onde tem seres humanos, vai acontecer essas coisas. E na igreja não é diferente. A única diferença é que na igreja tem remédio. Na igreja tem tratamento. E nos outros lugares não tem. Nos outros lugares, quando alguém nos fere, a gente, aquela flechada, a gente é abatido por aquilo, não fala mais com aquele vizinho, ou no meu trabalho não olho mais para a cara daquele maluco, na minha escola não quero mais saber daquele moleque. É assim, irmãos. Na igreja não. Irmão nos feriu, rapaz, olha só misericórdia, mas aí você vai orando, o Senhor vai trabalhando, e aí você, irmão, me perdoe. O irmão vem, perdoa. E aí a gente continua caminhando junto. Porque ninguém está livre de ferir um ou outro. Assim como ninguém está livre de pedir perdão e de perdoar um ao outro. Irmãos, o 6. A alegria, porque só falta o 6 e o 7. Acabando. O 6. Eu fiquei olhando ali, irmãos. Eu sou nostálgico, né? Vocês já sabem. Aí, eu fiquei olhando aquele prego ali, né? Eu fiquei imaginando uma opção de festas, né? As pessoas colando cartazes ali naquela madeira, sabe? Falei, cada prego daquele ali, irmãos, eram muitos. Representava uma festa. Mas eu lembrei também que ele falou que às vezes quando alugava para igrejas. Falei, também representou igrejas, né? Falei, quantos eventos, né? Irmãos, quantos eventos diferentes, festas às vezes mundanas, às vezes festas cristãs, às vezes culto. Então, o ambiente não importou. O que importou é que um prego foi registrado na madeira. Representa isso a nossa vida, irmãos. Nós transitamos por diversos lugares. Ora estamos no culto, às vezes vem uma negativa para a gente. Ora estamos numa festa, vem uma negativa. Vem uma atitude negativa que nos fere, ou que a gente não é compreendido, ou que nós não compreendemos. Independente do ambiente, às vezes é no trabalho, às vezes é na reunião da igreja, às vezes é numa festa, às vezes é andando, às vezes é na família. Por isso, irmãos, igreja perfeita não existe. Aquela igreja, todo mundo santinho, ó, chega aqui, todo mundo, os irmãos já vão entrando e gritando, aleluia, louvado seja o Senhor, amém, meu irmão, abraça aí, todo mundo junto. Nós vamos chegar lá, irmãos, mas ela ainda não existe. Todo mundo com um olhar de humildade, de simplicidade, sem acusação, sem julgamento. Irmãos, ela ainda não existe, ela vai existir, mas ela ainda não existe. Não sai atrás de uma igreja assim. Até porque se essa igreja... O irmão falava isso. Irmão, não existe igreja perfeita, tá? E se existisse, e você for para lá, já vai deixar de ser perfeita, porque você vai... O que existe é um Senhor que trata dos seus filhos de forma perfeita. Amém? O que existe é irmãos dispostos a serem trabalhados pelo Senhor para mudar o seu interior. Irmãos não.
Não estou nem aí, não quero mudar minha vida em nada, quero só bênçãos da parte de Deus. Aleluia, amém. Em filhos é igual um pai com filho. Filhos obedientes, filhos no entanto. Filhos que estão, sabe, ouvindo tudo que o pai e a mãe estão falando, colocando na sua vida, e filhos que ouviram as mesmas coisas e alopraram. Assim também é a igreja. Para terminar, irmãos, eu saí todo lanhado dessa experiência de montar o painel. Eu saí todo lanhado. Por quê? Porque às vezes eu fazia ali, na hora, né, fincando a chave de fenda, e quando eu ia fazer, a chave de fenda escapulia, batia aqui na minha perna, tá toda arranhada, bateu aqui na minha mão, cortou a minha mão toda cortada. Né? Os preguinhos furavam aqui meu dedo. Irmão, eu saí todo lanhado. Mas eu não desistia. E quanto mais fundo era, que eu sempre escapulia e me machucava. E eu fiquei pensando, né? Irmão, muitas das vezes é isso que acontece da parte do Senhor. Sabe por quê? Porque a gente, nós aqui sobretudo, tá? Aprendemos que Deus é o nosso Pai. Fomos gerados nele, amém? E a nossa relação com Ele é uma relação de paternidade, amém? Irmãos, quando a gente se relaciona com Deus como Deus, aí a gente vê Ele todo poderoso, insensível, intocado. A gente faça o que fizermos, podemos fazer o que fizermos, que Ele é intocado, nada atinge Ele. Mas se a gente traz Ele para o papel de pai, o papel de pai sofre com o filho, irmãos. O papel de pai aconselha, é o provedor, é o que orienta, é o que cuida, é o que gera, mas é o que sofre junto. Eu arrisco a dizer que o nosso Deus sofre quando um de nós está sofrendo. Ele é todo poderoso, mas Ele é todo amor. As marcas do que a gente faz, sabe, tratando com a gente, essas marcas ficam nele também, irmãos. Como assim, Alex? Que heresia que você está falando? Você lembra o que fizeram com o Senhor Jesus? Crucificaram Ele, cortaram Ele, pregaram a mão dele. Quando Ele vai ao mundo dos mortos, Ele volta, Ele ressuscita. Quando Ele aparece para Tomé, o que Tomé fala? Se eu não colocar o dedo na ferida, se eu não colocar o dedo, se eu não olhar o lado dele, ver o lado dele cortado, eu não acredito que ele ressuscitou. Quando ele vem para Tomé, o que ele fala? Toca, Tomé. Está aqui, ó. Está aqui o impacto do que fizeram comigo, Tomé. Está aqui em mim. Eu carrego em mim as marcas de ter amado você, de ter cuidado de você. Está em mim. Então não ache que aquilo que a gente faz fere só o outro, porque não fere. Fere o nosso Pai também. Tem um irmão que sempre dizia, quando a gente está corrigindo um filho, e às vezes a gente tira a vara, né? E dá uma varada no filho. Irmãos, aquele corrigir o filho com a vara, muitas das vezes, dói muito mais naquele que está corrigindo do que no filho que é corrigido. E quando isso acontece, de fato o filho aprendeu a lição. Nós não estamos liberando nossa raiva, nós estamos corrigindo ele com amor. E aquela ali, a dor que gerou nele, não se compara com a dor que gera no coração do pai em ter que corrigir um filho. Quando Paulo fala, irmãos, se a gente lançar coisas sujas em cima do firme fundamento, vai passar pelo julgamento e vai sofrer dano. Todavia será salvo. E a gente fica pensando no dano. O dano eu posso sofrer 1000 anos sendo corrigidos pelo Senhor. Meu Deus, eu tenho medo disso. Mas o dano pior, irmãos, é o dano que a gente causa na própria pessoa do Senhor. De ver filhos sendo corrigidos. Você imagina o coração do pai. Fiz tudo por ele. Fiz tudo. Morri por ele. Fiz o que ninguém podia fazer. Salvei ele. Sabe? Dei todas as minhas bênçãos para esses meus filhos. Sabe? Orientei durante a caminhada. Sabe? E ainda assim, não adiantou. Então essas marcas ficam também. Esse dano, considera também que estamos causando esse dano no coração do nosso Senhor. Porque Ele é Pai. Como Pai, nós trazemos Ele para a nossa realidade.
A gente quer tratar Ele como Deus, Ele está longe. A Deus, intocado, intocável. Mas como Pai, não. Como Pai, Ele está presente. Então pensa bem, irmãos, o que nós estamos fazendo com a nossa vida e o que nós estamos fazendo com a vida daqueles que estão ao nosso redor. Pensa bem, irmãos, porque tudo isso pode impactar positiva ou negativamente. Como Tiago, capítulo 4, versículo 5 fala: ou supondes que em vão afirma as Escrituras, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele faz habitar em nós? Irmãos, nos desejando, o Senhor nos deseja. O Senhor nos deseja. Amém?